Bem, algumas coisas têm me deixado bem indignado ultimamente. Eu tenho percebido que muitas pessoas que têm voz no meio cristão, muitos pastores sérios, respeitados, eles têm camuflado uma certa omissão, para não dizer covardia, e disfarçado com uma máscara de sabedoria ou de comunhão, de fraternidade, de amor. Mas a realidade para mim é que existe uma grande omissão. O evangelho no Brasil hoje tem vivido um cenário bem preocupante em todos os sentidos. Nas liturgias, na expansão das denominações. Na realidade, as coisas estão tão espalhadas que já estão assim num nível difícil de conter. E está muito difícil julgar como congregar em uma igreja saudável. Não está tão fácil. Apesar de que em cada esquina haja uma igreja, mas o cenário é mais preocupante do que parece. Eu, de fato, preciso comunicar a vocês, preciso me posicionar, porque eu não quero ser mais um responsável por essa omissão. E eu acredito que cada um dos líderes e dos pastores tem os seus motivos pessoais. A maioria não deseja, como é que eu posso falar? Se queimar, né, na nossa linguagem, se queimar com um grande público, porque a maior parte da massa cristã está contaminada com muitas coisas antibíblicas que têm trazido sérios prejuízos para o evangelho, sérios prejuízos para o cenário cristão no Brasil. Isso é uma coisa que tem me deixado muito preocupado. Então, eu quero, dentro da minha limitação, até onde esse vídeo chegar, eu quero tentar fazer a diferença. Eu quero gastar os meus dias para Deus, eu quero entregar a minha vida a Cristo e quero tentar fazer com que o máximo de almas possam encontrar a Cristo e viver um verdadeiro evangelho, um evangelho saudável. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo William de Medeiros, eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Eu sou seminarista, sou de denominação batista, faço parte da Igreja Batista de Budokongó e eu estou disposto a viver na contramão do mundo. Então, se você, assim como eu, está disposto a viver na contramão desse mundo caótico e pecaminoso e deplorável, curta, comente e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Bem, meus irmãos, esse vídeo eu tive a intenção de gravá-lo para expressar um pouco do panorama do livro que eu estou escrevendo. Esse livro se chama Melodias da Idolatria. É talvez um dos principais, né? Ali depois da parte mais de palavra, é algo que eu julgo ser muito sério e que tem trazido sérios prejuízos para a igreja. Então, é, o, o público que eu desejo entregar esse livro não é o cristão nominal, não é o mundano, é o cristão verdadeiro, piedoso. Você que está assistindo esse vídeo. É você que eu quero que aprenda um pouco sobre o que é música, sobre o que é louvor, sobre o que é adoração e também sobre o que é idolatria. Porque nós temos aquela ideia de idolatria de ser só aquela coisa que nós adoramos uma imagem, adoramos alguém, adoramos uma celebridade. E idolatria não é só isso, né? Muitas vezes a gente pode idolatrar um filho, idolatrar a esposa, idolatrar o esposo, idolatrar a mãe. E tem gente que idolatra até animal, idolatra objeto. E é uma coisa muito comum na nossa vida, a idolatria. Então é algo muito grave, é algo que as igrejas deveriam prestar atenção. E nós vivemos uma época onde o ser humano se tornou seu próprio Deus. E isso é muito perigoso porque eu acho que é a camada da idolatria mais imperceptível. As pessoas elas não têm tanta facilidade de enxergar que elas estão se tornando deuses de si próprios, né?
Então, eu não fico feliz de escrever, apesar de ser algo tão prazeroso, né, a adoração, o louvor, a música, mas eu fico muito triste, porque eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito profano no que diz respeito à música, né? É tanto que já se tornou um clichê falar sobre músicas antropocêntricas no culto. Qual irmão no nosso meio que não tem esse incômodo, né? Sobre músicas cantadas na liturgia do culto, que idolatram o homem, que colocam o homem no centro, que colocam o homem como o receptor da vitória, o receptor da glória, o alvo da adoração. Tem músicas que são tão absurdas que o próprio Deus é que canta para a pessoa que está ouvindo. É uma coisa totalmente sem sentido. Na minha cabeça, isso está fora de cogitação. Nós cantarmos, entoarmos alguma música, por mais bonita que seja a letra, onde Deus é quem canta para a gente. Deus é que entrega uma mensagem para a gente através da música. Eu não acho que isso é adoração. E principalmente a adoração de culto. Então isso já se tornou até um clichê, falar sobre músicas egocêntricas no culto. Mas, infelizmente, vai muito além disso. Vai muito além disso. Então, esse é o objetivo do livro. Eu quero explicar que existem muitas coisas que nós acreditamos que foi influenciada pela cultura, influenciada pela sociedade, influenciada por essa era digital. E não é necessariamente influenciado ou permitido pela Bíblia. Então, nesse livro nós vamos entender o que é música, o que é louvor, o que é adoração, o que é idolatria. Nós vamos entender o que é um ministro de louvor, o que é um levita, se de fato esses termos são positivos e biblicamente podem ser usados hoje. E nós vamos entender se de fato existe ministro de louvor, ministério de louvor, ou se isso é mais uma tática para alavancar o ego do ser humano, alavancar o ego do cristão. Então, eu acredito que, em geral, a música ela é uma porta de entrada para muitas heresias, né? Muitos irmãos costumam falar que a Bíblia ela é a mãe das heresias, né? De fato, é dela que saem as heresias. Mas a música, de fato, para mim, é uma grande porta de entrada, porque os cristãos estão se comportando como pessoas qualquer do mundo. O que vai mostrar isso não é muitas vezes um comportamento imoral, um comportamento escarnecedor, um comportamento claramente profano, mas é algo sutil. A música é algo muito sutil. As pessoas têm misturado seus sentimentos, suas emoções e têm sido esmagadas nesse meio de músicas triunfalistas. Se a pessoa não cantar uma música triunfalista, a música não presta, não tem sentido. Então o ser humano ele já deixou de adorar a Cristo faz tempo. Infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas, se você chegar na hora do culto, num culto de domingo à noite, um culto que deveria ser solene, e perguntar quem é Cristo, a pessoa vai passar tempos ali para tentar processar aquela informação, porque a cabeça dela está distante daquilo. Mas se você perguntar o que Cristo pode fazer por ela, apesar de Cristo poder fazer tudo por ela de verdade, mas o coração dela está voltado para aquilo. O coração dela está voltado para o que ele pode fazer e não pelo que ele já fez ou por quem ele é, que deveria ser o objetivo da nossa adoração. Então, a cultura em que nós crescemos nos cegou. Infelizmente, eu tenho relatos nesse vídeo de outras pessoas também que têm a opinião semelhante à minha, inclusive de pessoas que cresceram nesse meio, né, no meio musical. Pessoas que cantam, que tocam e que em algum momento começaram a se incomodar com isso. E eu, particularmente, eu passei muito tempo sem conseguir cultuar. Eu passei anos indo para a igreja e eu voltava para casa frustrado, muito mal emocionalmente, achando que eu estava com algum problema espiritual, achando que eu estava com alguma barreira emocional, que eu estava distante de Deus e que eu orava, eu me santificava e eu não conseguia cultuar. Só que o problema não era eu. Infelizmente ou felizmente, o problema não era eu. Nós vamos para um culto muitas vezes e as pessoas querem fazer do culto um show. Algumas pessoas elas passam, principalmente, infelizmente, os músicos, tanto os que cantam como os que tocam,
tem uma parcela que, se você, eu costumo sempre falar isso, se você pegar os músicos e disser, você vai passar 6 meses vindo para a igreja, cultuando, participando, mas sem tocar e sem cantar. Eu tenho uma grande preocupação dessas pessoas saírem da igreja, porque elas não estão preparadas para não realizar um show. Então, isso se tornou muito comum, independente da capacidade de qualquer um, independente do dom e do talento, isso não significa nada. O culto ele deve ser congregacional e não individual. Não é ninguém no meio cristão não existe celebridade. E eu sei que na área da pregação, na área pastoral, algumas pessoas são tratadas sim como celebridade e isso está totalmente errado também. Mas eu acho que no meio musical se torna algo sutil, porque muitas vezes não é só aquela pessoa que tem uma fama. Às vezes, dentro do próprio coração dela, o prazer dela em ir para a igreja no domingo à noite, o que faz ela passar a semana toda ansiosa, animada para ir para o culto, muitas vezes não é só ouvir a palavra de Deus ou prestar um culto a Deus, mas é a oportunidade que ela tem para cantar, para as pessoas verem que ela canta bem, para as pessoas verem que ela consegue mexer com o emocional de alguém, para as pessoas verem que ela sabe tocar e para mexer de fato com o lado mais emocional do que com o lado de fato espiritual das pessoas. Então, essa é uma grande preocupação minha. Esse conteúdo não vai ficar apenas nesse vídeo, mas de fato eu não quero ser mais um omisso. Eu quero lutar para que Deus me use, para que Deus use também outros irmãos e pessoas que têm voz, que têm oportunidade de alcançar muita gente para mostrarem que de fato está errado. Hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente na igreja em que congrego. Eu sou batista hoje, como eu já falei, e os cultos solenes, os cultos que eu vou no domingo à noite na minha congregação, é algo que me faz sair de lá vivo. É algo que me faz entender o sentido do evangelho, porque eu consigo cultuar. Eu não vejo cristãos que querem se aparecer, eu não vejo pessoas que querem glória para elas e nós conseguimos entrar e sair do culto apenas adorando a Deus, sem nada emocional, sem nada triunfalista e apenas a essência verdadeira do evangelho é o que tem prevalecido. E para mim isso é único e é suficiente. Que Deus abençoe a todos e que você possa se inscrever no canal, acompanhar o nosso conteúdo, porque isso é só o começo do que vem.